Irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um. Nós rogamos a Deus que possa estar iluminando a vida de cada um dos irmãos e confirme em nós o desejo de adorar a Deus no amor e na santidade que Ele merece o nosso louvor. Deus nos concede a oportunidade de estar junto com os irmãos. Peço ao Claudio projetar para nós Neemias 4. (15 a 23, Claudio, por gentileza). A palavra de Deus nos diz assim: quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a obra. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, a outra metade empunhavam lanças, os escudos, os arcos, as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro, os carregadores que levavam as cargas, cada um das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Cada um dos edificadores trazia a sua espada, a cinta, e assim edificava. E o que tocava a trombeta estava do meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados, aos restos do povo: grande e extensa é a obra. Nós estamos separados no muro, longe um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra. A metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Desta maneira, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com a arma à sua direita. Amém? Esta é a palavra do Senhor, irmãos, é dada a Neemias e passada a nós no nosso tempo, que se chama hoje. Nós queremos agradecer aos irmãos pela presença e pedir a Deus inspiração para a palavra que estamos para compartilhar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça por mais uma vez o Senhor chamar o seu povo, ó Deus, para buscar entendimento. Que a tua palavra, Deus, seja manifesta, ensinando, exortando, ó Deus, a confiar no Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, tem feito a obra com amor, com alegria. E nós te pedimos, Pai, sê conosco, nos ajuda, Deus, a compartilhar a tua palavra. Nós te damos graça e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus trazida a Neemias, que nós compartilhamos nesta manhã, vai falar da separação que o povo estava do Senhor. E Jeremias então Neemias é chamado então por Deus a olhar a história. Neemias é chamado a olhar a trajetória. E ele se depara com uma necessidade. E ali Deus coloca em seu coração uma necessidade. O povo precisava de arrependimento. O povo precisava se converter. E Neemias olha para o passado daquele povo que saiu vitorioso do Egito. É um povo que vibrava, um povo que cantava. E agora um povo que está oprimido. E aquele pouco que sobrou já não tinha força.
porque aquele povo estava separado, né? Efeito, irmãos, das consequências que o pecado traz na vida. E Neemias, então, ele começa a ver, né, como estava a situação. E quando ele recomeça, né, viu a necessidade de reconstruir os muros ali de Jerusalém, e ele depara com alguma coisa que tem sido marcante na vida do povo, que é ultrajado pela sua fraqueza, consequência dos seus pecados. E o capítulo 4, ele nos mostra, né, um pouco de tudo isso que estava acontecendo, né? Então eles estavam sofrendo ali, né, pela ira dos adversários, né? Pessoas que eram próximas, né, e que ao mesmo tempo eram longe. Ele fala aqui de Sambalate, ele fala de Tobias, e pessoas que se iravam, né, porque eles estavam fazendo a obra. E ali vem uma necessidade, né, de Neemias ter um propósito, né? Ele não podia parar a obra não podia cessar, mas o inimigo, ele se ira de ver a obra quando ela é feita com esmero, quando ela vê que a obra é feita por aqueles que, né, fazem com dedicação. Há também, irmãos, no episódio que acontece, né, entre o versículo 1 e 3, uma zombaria. O inimigo, quando ele vê que o povo de Deus ele está unido num propósito para o trabalho, ele zomba. Porque o povo de Deus não tem dado continuidade aos bons projetos. Essa é a grande verdade. E o povo ali escarnecia também, né, em ver aquilo que acontecia, a tal ponto, né, e nós podemos ler o versículo 12 aí, para nós aí, Claudio, para nós ver como é que estava a situação, né, de zombaria e de escárnio. Nós vamos ler o versículo 2 e o 3, né, para nós compartilhar isso aqui. Ele falou assim, ó: falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Eles fortificar-se-ão, oferecerão sacrifícios, acabarão a obra num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Então essa era a posição, né? Eles escarneciam. Será que eles vão fazer essa obra toda num dia? Será que eles não estão vendo que tem um montão, né? Porque a cidade estava toda destruída, ela estava cheia dos montes de pedra que tinham sido arruinados, as madeiras, as casas tinham sido queimadas. O inimigo, então, ele escarnecia muito mais. O versículo 3 fala assim: ora, Tobias estava do lado deles. O amonita disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Tamanha é o escárnio, né, que eles falam que aquilo que era edificado com pedras, né, se uma raposa passasse, iria derrubar. E assim o inimigo tem feito o escárnio, né, trazendo com que o povo de Deus desanime. Muitas vezes começa uma obra animada, ela vai sendo próspera, e as pessoas não entendem, né? Deixam de olhar para a liderança, né? E começam a olhar para os lados, não têm afinidade com o projeto que desempenham, e começam a ver a murmuração do inimigo. E o inimigo tem fortificado, né, nas fraquezas. Mas em Jerusalém havia um líder, e esse líder era Neemias. E Neemias, ele busca o Senhor. Verso 4 vai mostrar para nós a condição, né, que o líder faz, né?
e vendo todo aquele escárnio, toda aquela falta de compostura com o povo que trabalhava edificando a obra, Neemias busca aquilo que é necessário no nosso viver. Ele busca Deus e ele ora, né? Ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, faze cair opróbrio dele sobre as suas cabaças e faz com que ele seja um despojo numa terra de cativeiros. Neemias ora, irmão. Neemias pede para Deus: olha, Senhor, a obra que nós estamos fazendo é do Senhor. Nós estamos querendo restaurar a tua casa, nós estamos querendo fortalecer o seu povo, porque a vingança não é minha nem dos irmãos, né? É do próprio Deus. E Deus não vai deixar se abater das consequências, né, daquilo que é feito contra o povo de Deus. Mas o povo tem que estar alerta, né? E aquele povo estava alerta, né? Porque eles tinham líder e eles procuraram essa liderança para saber: olha, o que nós vamos fazer? E aí Neemias vai mostrar para esse povo que eles estavam muito separados, que havia uma necessidade. E aí nós chamamos a atenção dos irmãos para o nosso tempo. Neemias convoca os anciãos, as lideranças, e pede para cada um que é chefe, para cada um que é líder, para buscar cuidar da sua família. Porque, irmãos, na obra a família é responsável para fazer a sua parte. E aqui em Jerusalém eles estavam fazendo o muro, e cada um fazia o quê? À frente da sua casa, para que quando ele estivesse trabalhando, ele também pudesse defender a sua família e os muros. Mas Neemias via que havia ali separação, porque enquanto uma família fazia a sua parte, a outra tinha necessidade de fazer outra parte. E assim, irmãos, é a nossa vida na igreja. Assim, irmãos, é que nós devemos também trabalhar, né, chamando a nossa família para o entendimento que a obra é grande, a obra é extensa e precisa de esforço. Aqui eles trabalhavam até a fadiga, porque nós, lendo o texto aqui, nós vamos ver que esse povo aqui estava fadigado, já estavam cansados, porque era um povo que nem todos eram pedreiros, nem todos eram assistentes de pedreiros. Então causou fadiga naquele povo, mas nem assim eles esmoreceram. Por quê? Porque quando um está fraco, o outro fortalece. E a necessidade também de vigiar. Irmãos, nós temos uma necessidade muito grande de vigiar, né? Porque enquanto um faz a obra, o outro tem que vigiar, o outro tem que guardar. Porque quando alguém está fraco, tem que ter alguém para suportar o braço. Assim foi com Moisés, né? Que quando ele estava com as mãos levantadas, o exército fazia o quê? Triunfava. Quando caía, a derrota vinha. E agora tem uma necessidade. O povo tem uma necessidade de fortalecer, né, e de vigiar. E assim é a história, né, dos primeiros capítulos aqui do livro de Neemias. Havia uma necessidade de terem a vigília nas suas vidas, né? Porque o verso 10 mostra aqui que a força deles estava acabando. Não havia por parte deles aqui como fazer aquilo. E eles viram então que tinham que buscar força. E da onde vem a nossa força? A nossa força vem do nosso Deus. É Ele que fortalece, é Deus que nos dá, irmãos, e Ele coloca o Espírito Santo para ir na nossa frente, nos dando estratégia.
a estratégia que vai fazer com que nós vençamos os inimigos. Tudo aquilo que dentro de nós faz com que nós queiramos desanimar, o Espírito nos fortalece e nos arremete a buscarmos a presença de Deus. E também, irmãos, vai mostrar que quando o inimigo ele trama contra nós, né, o Espírito Santo nos dá um alerta. E no versículo 10 vai mostrar para nós, né, o que estava acontecendo. O inimigo tem um plano que é destruir, né, porque a palavra de Deus fala que ele veio matar, roubar e destruir. E assim estava a situação naquele instante. A palavra de Deus diz assim: então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, há muito escombro, e nós não podemos edificar o mundo, né? Mas no versículo 15, Deus vem em socorro a tudo isso aí. No versículo 15 ele vai falar, né, que quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Então, ali os planos do inimigo eles são frustrados, né? Porque Deus nos dá as melhores estratégias. E buscar a Deus em oração é uma excelente estratégia. Buscar a Deus é fortalecendo o nosso viver em Cristo, consagrando a nossa vida, né? É a melhor estratégia contra as ciladas que o diabo tem colocado, né? O inimigo ele tem procurado destruir, mas Deus é fortaleza, e em todo o tempo Deus tem fortalecido o povo de Deus, né? Porque enquanto nós buscamos, enquanto nós nos consagramos, Deus ele é o refúgio verdadeiro. E diante dessa estratégia de Neemias, ele fala ao povo, né, que é urgente trabalhar e também vigiar. E assim o povo trabalhava e com confiança vigiava. Uma família trabalhava e uma parte vigiava, e à noite havia guardas. Tinha que haver guardas, porque o inimigo estava com um plano de destruição, mas Deus havia então frustrado os planos deles. Mas com tudo isso, né, haveria também a estratégia do povo de não deixar se abalar, de fazer com que a palavra de Deus ela movesse cada um para sentir o seu querer. E aí o texto que nós trouxemos, né, nesta manhã, em que o inimigo, né, ele sabe que os planos deles são frustrados, né? Então prosseguiu então a obra, e cada um trabalhava segundo o propósito de cuidar da sua família. Havia, irmãos, também, né, na palavra que nós temos aqui, né, necessidades de proteção, de vigilância e também de cooperação. Cooperação e entendimento, porque a obra era extensa, cada um trabalhava na sua parte. Mas e agora, quando o inimigo vem, o que faz? O que fazer? Como ouvir a voz da liderança? Talvez a liderança esteja longe. Talvez a necessidade do seu grito ela seja abafada. Mas nós somos orientados, nós somos chamados a trabalhar, irmãos, nunca sós. Nós somos chamados a trabalhar em união, a vigiar uns aos outros. E assim sucedeu aqui com o povo. Eles tinham necessidade de vigilância.
E dentro dessas estratégias de vigilância, eles tinham a trombeta. Porque vindo o inimigo, havia de soar a trombeta. E a trombeta estava, quem trocava a trombeta estava ao lado do líder. Né? E na estratégia que Neemias trata ali, essa trombeta, né? Alguém ia ver, ia comunicar a liderança, e a liderança ia tocar, né? E para o lado que o inimigo vinha, o cara da trombeta ia estar mostrando: olha, da onde saiu? Saiu desse canto, saiu daquele canto, da onde saiu? Que era para o povo, assim que ouvisse, deslocasse para ali, para fortalecer aquela parte. E assim, irmãos, eles foram bem sucedidos nessa empreitada. Não faltou murmuração, mas também o olho, né, a voz da liderança os fortalecia. E nós queremos contemplar, né, da palavra de Deus aqui, porque assim que nós devemos trabalhar também. Nós devemos empunhar a espada. Assim faziam eles. Né? E os carregadores que estavam exaustos, cansados, eles viram, né, que tinham que ser substituídos, mas não esmoreceram. E também para os inimigos terem, né, temerem, né, de investir contra nós, contra o povo de Deus, ele precisa ver que nós estamos armados com a couraça da justiça, o capacete da salvação, né, com o entendimento de todo o projeto de Deus para a nossa vida. E assim eles supriam então cada um, né, aquilo que era necessário. E a metade do povo, né, trabalhava, outra parte orava e uma parte ainda descansava. E noite e dia havia vigilância. O povo de Deus precisa ser mais vigilante, né, porque nós estamos sendo atacados agora de todos os lados. Há brechas, né, que nós deixamos escapar muitas coisas. Nós não temos, irmão, nós não estamos chamando a nossa família para essa luta. E alguns dos nossos soldados têm ficado para trás, né? E aqueles que ficam para trás, eles são facilmente abatidos pelo inimigo. Alguns, eles têm se cansado demais, né? Ficam exaustos porque querem fazer com pressa, né? E a obra, ela terminou em poucos dias, né? Não foi como os escarnecedores falaram: será que eles vão terminar tudo num só dia? Né? Da forma como eles trabalhavam. Mas a obra é de constância, né? Nós temos que ser firmes e constantes, né? E perseverantes também. Temos que perseverar naquilo que nós queremos trabalhar. E queremos compartilhar, né, a porção dessa palavra, né, qual que é o sentimento, né, que os irmãos têm quando vocês olham para a história de cada um de vocês. Neemias olhou para a história de Jerusalém, olhou para a história do seu povo. Eles estavam já, né, eles foram dominados, e agora Neemias olha aquela situação, ele começa a pensar, né? Ele não tinha, na época não tinha chapolim colorado. E Neemias pensa, né, como era bom a situação daquele povo, né? Quão forte, né,
era mão de Deus quando tira aquele povo lá do Egito, né? Quando Deus sustenta, Deus dá conforto, Deus dá o maná, aquele povo domina, né? Aquele povo canta, aquele povo exorta. E agora? O povo estava abatido. Neemias olha para a sua história. Ele tem um posicionamento. E nós? Da nossa história? O que tem sido feito da nossa história? Né? Somos a última página? É isso a nossa consideração, irmão? Nós somos a última página da nossa história, né? Porque a salvação chegou até mim, eu não preciso fazer mais nada. Eu creio que não seja esse o propósito de cada um. Também, irmãos, nós queremos compartilhar, né, qual posicionamento, né, daqueles que estão à nossa volta, né? Qual a situação dos nossos familiares? Será que todos aqueles que estão à nossa volta, no nosso trabalho, eles querem nos ajudar nessa obra? Aqui, os judeus, eles tinham adversários, querendo ajudar, né? Ela conta aqui que Tobias, Sambalate, né? Eles queriam ajudar, mas Neemias falava: olha, eu não posso nem falar com esse pessoal aí, porque, né, eu estou realizando uma grande obra, eu não posso parar a obra, né, para dar atenção para eles, porque se a liderança parar, o que vai acontecer? A obra para. Os irmãos que estavam cansados, os irmãos que estão exaustos, se eles verem a obra parando, o que vai fazer? Todo mundo vai relaxar. E nesse relaxamento, o que acontece? O inimigo não descansa. O inimigo luta, o inimigo ele vem ferrenho, querer nos tragar. E ainda, né, nós queremos saber, né, o adversário ele peleja para a nossa destruição e morte, né? O que nós fazemos contra tudo isso? Para aqueles que querem nos destruir, para aqueles que querem abafar a nossa voz, aqueles que querem calar o nosso entendimento, querem frustrar, né? E aqui nós temos, né, em Jeremias 4, né, ele fala, né, que Jeremias no versículo 5 ele ora, e no versículo 3 ele começa a agir, porque, irmãos, a oração é uma boa estratégia, mas sem ação ela fica parada. E Deus tem nos chamado a agir nesse tempo, né? E Ele chamou Neemias, e Neemias não cessou de trabalhar nessa obra. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós não podemos parar, né? Porque Deus nos dá o Espírito Santo, Deus nos dá, né, liberdade de falar com Ele nas nossas orações, e o Espírito Santo ele tem mostrado para nós qual é a nossa saída, né? Como que nós vamos vencer as adversidades. Mas às vezes nós cruzamos os braços, e aí, né, vamos ficar, né, na frustração, vamos ficar abatidos, né, e muitas vezes humilhados, porque não fazemos, né, como Deus tem mandado. Pelo contrário, né, nós reclamamos de Deus ainda, né, porque a vitória não vem, mas muitos, né, é por causa das nossas ações. E o quarto ponto aqui é que nós estamos longe um dos outros. Em que passo, irmãos, nós vamos identificar a trombeta? Quando nós podemos identificar o chamado de um irmão que precisa de nós para que a obra dele vá para frente? Porque alguns, irmãos, nós temos aqui a nossa parte do muro já formada. Alguns já formou a parte do muro dele, mas
E o vizinho? Se ele não concluir a obra junto conosco, vai ficar brechas. E essas brechas que ficam no meio da obra de Deus, ela é cruel e destruidora. Porque em algum tempo, se ficar brecha, o inimigo vai entrar. O inimigo vai entrar e quando ele entra, é destruição. O povo tenta fugir de tudo isso aí, mas não consegue. Nós precisamos identificar, irmãos, esse clamor, esse toque que o nosso irmão, que o nosso vizinho, que o nosso familiar está nos chamando para que vamos em seu socorro, para que o processo, ele possa ser contínuo de caminhar para a vitória de Deus. E finalmente aqui é como nós devemos trabalhar na obra, E nós vemos aqui no versículo 21 e 22 que nos inspira a andar, com a espada, guardando e confiando, fazendo a obra com a palavra, e também com a oração, para que em todo tempo Deus concorde, que concordemos os nossos corações com aquilo que Deus nos mostra, para a edificação da glória de Deus, não para o êxito das nossas conquistas, mas para o êxito da glória de Deus. É necessário. Assim trabalhavam na obra. Metade empunhavam as lanças, desde a subida da alva até o sair da estrela. 22, para nós concluirmos. Também nesse tempo eu disse ao povo, cada um com seu moço, pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Então, dia e noite, irmãos, é necessário estarmos diligentes na obra de Deus. Assim, irmãos, nós terminamos a nossa fala, agradecendo a Deus essa oportunidade, querendo que cada um dos irmãos tenha consciência, de que o trabalho do Senhor exige esforço, o trabalho exige companheirismo, o trabalho do Senhor exige dedicação. Que, embora cada um more aqui num bairro da cidade, nós temos que fechar as brechas que nos separam, que tenhamos um só direcionamento, um só espírito, e uma fé, que salva e que guarda as nossas famílias. Assim nós damos graças ao Senhor e agradecemos a Deus a oportunidade em nome de Jesus.